Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre os julgamentos que haverão após a morte do ser humano. Como é que isso se passa? Que tipos de tribunais existem para as pessoas que viveram aqui sobre essa terra? Serão todos julgados? A Igreja de Jesus também será julgada? Como será isso? Em que espaço de tempo isso se dará após a morte de cada pessoa? Nós vamos discorrer sobre esse assunto hoje, tá bom? E eu espero que o Espírito Santo me ajude, me guie, ponha palavras na minha boca para esclarecer para vocês o que as Escrituras falam. Mas antes é preciso que eu dê um panorama geral de um assunto que é importante, de como a Bíblia se comporta para cada povo. Que povo? Vocês sabem que antes de Abraão, sobre a terra só existiam os gentios, que eram pessoas que estavam afastadas completamente de Deus. E a Bíblia chama eles de gentios, né? Longe de Deus, afastados de Deus. Então Deus chama um homem, Abraão, lá na terra de Ur dos Caldeus, e diz para ele: sai, Abraão, do meio da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrar, porque eu farei de você uma grande nação. E fez. De Abraão surgiram os hebreus, que hoje é o povo judeu, né, que vive lá na terra de Israel desde 1948, e Jesus também era judeu. Então, Deus criou esse povo. Ele ainda hoje existe por causa das promessas que foram dadas a Abraão, a Davi, né? E o próprio Jesus era judeu. Então, depois de Abraão, existiam dois povos sobre a terra: os gentios e os judeus. Mas quando Jesus veio e fez a sua obra, ele disse algo maravilhoso a Pedro. Ele disse: olha, eu vou edificar a minha igreja. Então, Jesus fundou um outro povo para Deus, a sua igreja. Ela ainda hoje está sobre a terra. Em todas as nações do mundo, existe alguém com o coração voltado para Jesus, salvo, purificado pelo sangue do Cordeiro. Quando Deus olha para o mundo hoje, ele vê esses três povos: os gentios, os judeus e a igreja. Então, tem coisas na Bíblia que são faladas apenas para os judeus. E tem coisas na Bíblia que são faladas apenas para os gentios. E também tem coisas que são faladas só para a igreja. Por exemplo, o arrebatamento. Quando Deus fala de juízo, ele também fala de forma diferente para o gentio, para o judeu e para a igreja. E isso nós vamos ver agora. Mas é preciso que a gente profunde um pouquinho mais com relação a essa situação de povos. Por exemplo, a igreja que está salva, cujos pecados foram perdoados e, segundo a Bíblia, esquecidos, lançados no fundo do mar, dos quais eu já não me lembro. Jesus andava sobre a terra e dizia: tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Jesus dizia: não temas, perdoados são os teus pecados. Eu pergunto para você: se os pecados da igreja já foram apagados e a igreja está salva, então faz algum sentido Deus, depois, no dia do juízo final, julgar os pecados da igreja? Mas tem sentido isso? Se Jesus já pagou o preço dos nossos pecados, se a dívida que nos era contrária estava posta e foi rasgada lá naquela cruz? Então, eu fico pensando aqui como nós fazemos confusão sobre as coisas. Porque não pode existir mais juízo de condenação para a igreja de Jesus Cristo. Não pode existir. Simplesmente não pode, porque a igreja está salva. Como que ainda vai ser julgada para ser condenada? Mas nós veremos isso nas Escrituras, tá? Porém, eu quero também levar mais um pensamento para você. Se a igreja não está condenada, não haverá então um tribunal para a igreja? Haverá.
mas não um tribunal para a condenação, porque isso é impossível. Porque a igreja já estará ressurreta. Não é? Se você viu minha aula sobre o Hades, se você viu a minha aula também sobre ressurreição dos mortos, então você vai ver que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há, né? Mas será só isso que tem para a igreja? Não. A igreja vai passar por um tribunal, que é conhecido como Tribunal de Cristo. Esse tribunal não visa a condenação, mas ele visa a distribuição de galardões para aqueles que trabalharam com mais afinco, com menos afinco, e aqueles que não trabalharam na obra do Senhor, sobre este fundamento que é Jesus Cristo. Vamos ver isso juntos. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 11 em diante. Eu vou ler aqui e você me acompanha. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Para quem Paulo está falando aqui? Para a igreja de Corinto. A igreja não era de ímpios não convertidos, de gentios não convertidos, de judeus não convertidos. Era de pessoas que haviam aceitado a Jesus Cristo. Então essa mensagem não é para o mundo, essa mensagem é para a igreja. Tanto que eu vi alguém trabalhando para Jesus, sobre este fundamento que é Jesus, levantando um edifício sobre este fundamento, que é Jesus. Então, quem é que trabalha para Jesus hoje, se não é a sua igreja? Então, veja que aqui está falando de você e de outros e de mim que trabalham para Jesus Cristo. Mas esse nosso trabalho, ele terá uma recompensa futura, dependendo do valor do trabalho que nós tivemos para Deus. Se ele foi um trabalho sincero, árduo, persistente, limpo, né, cujo propósito era íntegro, cujo plano, né, era bíblico, cuja prática era no amor, na caridade, né, buscando o interesse de Deus e não o nosso, o interesse do próximo e não o nosso, então será uma obra de ouro, prata ou de pedras preciosas. E aí o fogo não poderá destruí-la. E essas pessoas receberão galardão. Se não foi uma obra feita para ganhar dinheiro, para enganar os outros, para ser popular, ser famoso, ser um pregador famoso, né? Ah, fulano das quantas é um cantor evangélico de primeira. Em verdade, eu vos digo que ele já está recebendo o seu galardão. Mas se não foi assim, se a pessoa se dedicou de verdade, então ela terá um galardão. Mas se a obra que essa pessoa fez em Cristo foi com interesses escusos, com segundas intenções, não é? Será de madeira, feno ou palha, e o fogo a destruirá.
Todavia, entenda, essa pessoa não vai receber um galardão de Cristo. Não será recompensada por Deus pela obra que ela fez. Mas essa pessoa será salva, como que pelo fogo. Por quê? Porque Jesus fez o sacrifício por ele. A salvação está garantida. Esse tribunal que nós estamos vendo aqui, no original, não tem a palavra tribunal sinédrio. Né? O que era o sinédrio? O sinédrio era um ajuntamento de 20 a 23 juízes que ordenava a lei, tinha que existir em todas as cidades de Israel. Né? E eles julgavam o povo, entre um, entre outro, entre um, entre outro. Né? Se alguém devia ser condenado, se alguém devia ser solto, se alguém... Não foi assim com Jesus? Jesus não foi para o sinédrio? É daí que surge a palavra tribunal. Porém, neste caso aqui de Coríntios, a palavra usada no original não é tribunal, é bema. Bema significa o tribunal de Cristo, porque ele é comparado, o bema, a um pódio, onde as pessoas são levadas para serem exaltadas depois de uma competição, depois de uma disputa. Você já viu nas Olimpíadas quando tem aquela plataformazinha, primeiro lugar mais alto, segundo lugar mais baixinho e terceiro lugar um pouquinho mais abaixo? Pronto, isso aí é um exemplo de bema. Então a igreja de Cristo aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, do verso 11 em diante, está falando do bema. O apóstolo Paulo aqui está falando para a igreja. Não é para a condenação, aqui não haverá condenação. Mas haverá julgamento de obras para distribuição de galardão, e não julgamento de pecados. Você está vendo a diferença? Então, eu costumo medir a mim mesmo, quando eu vou fazer alguma coisa para Deus, eu penso em 3 palavras. Quais são os meus planos, os meus propósitos e qual será a minha ou as minhas práticas? Planos, propósitos e práticas. Por que eu vou fazer isso? Por que eu estou gravando esse vídeo? Eu quero aparecer? Eu quero ser famoso? Eu quero seu dinheiro? Ou eu estou aqui com sinceridade para lhe ajudar a compreender o Evangelho? Porque quem conhece a verdade recebe um prêmio de cara. É a libertação. De tanta coisa. Conhecer a verdade liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu estou aqui trabalhando para Cristo com qual é o meu plano? Divulgar o Evangelho. Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Bom, eu quero ajudar o meu semelhante, especialmente esse que já é cristão. E qual está sendo a minha prática? Estou aqui em frente de um notebook simples, porque é assim que eu quero divulgar o Evangelho. Hoje nós vemos tecnologia de todos os tipos, luzes multicores na igreja, aparelhos de sons os mais refinados. Mas ninguém mais fala sobre esses assuntos, então Deus tocou meu coração. E eu estou aqui fazendo essa prática na simplicidade. Por quê? Para incentivar a outros. Quem sabe outros também fazem e distribuem o seu conhecimento pela internet. E se é do Espírito, o que eu estou fazendo aqui, não quero saber de divulgar nada, de dinheiro de ninguém. Jesus também não queria. Se é de Deus, se é do Espírito, o Espírito soprará sobre essas palavras, sobre essa imagem, e ela se divulgará pelo mundo inteiro, se for o caso. Mas algum dia, quando eu morrer, eu vou passar pelo bema, o tribunal de Cristo, que não é o juízo final. Não confunda, nós estamos falando aqui de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11 em diante. Veja que nesse bema não há pessoas não salvas. Não pode haver, porque uma pessoa que não encontrou Jesus, não vai trabalhar para Cristo. Como? Ela não sabe nem quem é Cristo. Como ela vai falar de quem nunca ouviu? Como pregarão se não ouviram? Não é isso? Se não conhecem, quem é ele? Aqui é para a igreja de Jesus Cristo, especificamente Paulo falando aos Coríntios.
Então, hoje nós lemos isso aqui e sabemos que é para nós, igreja. O que motiva você a fazer as coisas? Por quê ou não por quê? Por que você não trabalha para Cristo? Você vai passar por esse tribunal. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Nós, igreja, não para a condenação. Porque mesmo que as obras sejam queimadas, tem nenhuma obra. Ok, mas você será salvo como que pelo fogo. Porque esse sacrifício Jesus já comprou para você. Agora pensa, aquele que ganha almas é sábio. Há uma coroa para aquele que ganha almas. Por que não ganhar almas para Jesus? Por que nós desprezamos tanto isso? A Bíblia também diz: haja dedicação ao ensino. Por que outras pessoas também não vêm ensinar as Escrituras para a igreja? Ficamos nessa água com açúcar. Enfim. Você está entendendo até aqui o que é o bema? O tribunal de Cristo, que ela é para a igreja, ele é para a igreja esse tribunal, e com o intuito de distribuir galardões? Leia você sozinho aí, do versículo 11 até o versículo 15, para você guardar no seu coração o que eu estou falando. Apenas para confirmar ainda mais o que nós estamos falando, que é um tribunal para salvos, eu vou ler para você do versículo 16 em diante. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está vendo? Paulo está falando aqui com os cristãos, com a igreja. São esses os que vão passar por esse juízo, gente. Por esse bema. Vão para o pódio. Primeiro, segundo, terceiro lugares, aqueles que fizeram a obra de Cristo. Se alguém, aqui é que está o problema, 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Esse é um grande problema que a igreja passa hoje e que eu comentei no início. Jesus falava sobre a sedução desse mundo, a sedução das riquezas, o cuidado do mundo. Isso atrapalha você a fazer a obra sobre o fundamento que é Cristo. Quando você está seduzido pelo mundo, mesmo estando na igreja, sendo convertido, logo em seguida aqui o apóstolo Paulo fala que se alguém, não sabeis vós que vós sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus mora dentro de vós. Gente, aquele que destruir o templo de Deus, o corpo, ser destruído no pecado, a Bíblia fala que Deus destruirá o espírito. Deus o destruirá. Já não será o corpo já vai ser destruído. Já está destruído, disse Paulo. Aquele que destrói o templo, o corpo, Deus o destruirá. Destruirá quem? A verdadeira pessoa que mora nesse corpo, que é o espírito. Então, algumas pessoas dizem assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Eu vou trazer uma matéria muito séria sobre isso. A Bíblia diz que não. Se você destrói o templo de Deus, se você vive na prática do pecado, infelizmente, você vai colher uma outra realidade que não a salvação da sua alma. Não é o tema do nosso estudo. Deus fala com todos nós, inclusive comigo, sobre esta palavra. Gente, vamos acordar. Vamos trabalhar para Deus. Há um galardão que nos espera. E esta palavra é verdadeira. Paulo não está mentindo. Jesus vai galardoar alguns. Todos verão. Assim como numa Olimpíada os vencedores são aplaudidos, o bema será um lugar de honra para aqueles que edificarem em Cristo Jesus obras de ouro, prata e de pedras preciosas.
Aqui se encerra o primeiro julgamento, que é o julgamento daqueles que foram salvos por Jesus, em 1 Coríntios. Isso se dará logo após o arrebatamento da igreja, que nós conversamos aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante. Vamos partir agora para um outro juízo. Um juízo tremendo, que atemoriza a qualquer pessoa sobre essa terra. Está lá no livro do Apocalipse. Por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, do verso 11 em diante. Eu vou ler aqui. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quem é esse que está assentado no trono, gente? Nesse grande trono branco. E diante do qual, diante da presença dele, fugiu a terra e o céu. É o próprio Deus. Vejam os versículos seguintes. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Esse livro era especial. O nome dele é Livro da Vida. Esses outros livros que foram abertos, do que é que se trata? Leia comigo. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, esses livros registram todas as obras de todos os seres humanos, grandes e pequenos. Todos têm um livro onde se registra todas as obras. E não fique pasmo nem maravilhado com isso, porque Jesus disse que até os fios de cabelo da sua cabeça e da minha cabeça estão contados. Vamos em frente. Veja. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, olha só, deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Eu dei aula sobre isso, sobre a Geena. Está aí num dos meus vídeos. Verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Veja que aqui é um outro julgamento. É o juízo final, o juízo do grande trono branco, onde o próprio Deus é quem o preside. E as pessoas são julgadas conforme os livros, onde se registram suas obras. E as pessoas foram julgadas segundo as suas obras, menos umas pessoas. Que pessoas foram essas que não foram condenadas, que não foram julgadas nesse julgamento? As pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida. Essas pessoas
Os seus pecados foram apagados, as suas obras más não foram julgadas. Porém, aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida foi julgado, foi condenado e foi lançado na Geena, no lago de fogo e enxofre. Veja que é completamente diferente de Coríntios, de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11 em diante, onde houve um juízo das obras para aqueles que são templo do Espírito de Deus, que Deus habita neles, ou seja, a igreja. As obras da igreja foram julgadas, mas para galardoá-los. Que obras foram essas? Aquelas que foram feitas sobre o fundamento que é Cristo. Quem edificou um edifício com sinceridade, com humildade, com pureza, com objetivo limpo. As obras passaram pelo fogo e ele foi galardoado. Mas aqui não. Aqui fala que as obras foram julgadas para condenação, com exceção de um povo, aquele que tem o nome escrito no livro da vida, a Igreja de Jesus Cristo, não será julgada para condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que não andam segundo a carne, mas segundo o seu Espírito Santo. Gente, vocês compreenderam até aqui? Lembram-se dos 3 povos? Judeus, gentios e a igreja? Neste tribunal final aqui, neste juízo final, os judeus que não se converteram e os gentios serão lançados no lago de fogo. A igreja não será, porque aceitou o sacrifício de Jesus em seu lugar. Você entende como é sério isso? Quando se dará esse juízo? Depois que ocorrer o milênio. Depois da grande tribulação, Jesus voltará à terra. Será a segunda vinda de Cristo. Não confunda a segunda vinda de Cristo com o arrebatamento da igreja. Eu falei isso também nas minhas aulas anteriores. O arrebatamento da igreja, Jesus nem pisará aqui nessa terra. Ele vai receber aqueles que morreram nele, ressuscitados nas nuvens, e logo em seguida os que estiverem vivos também serão arrebatados com eles nos ares, para encontrar com o Senhor nas nuvens. Jesus nem pisará aqui nessa terra para levar a sua igreja. Mas a segunda vinda de Cristo, ele vai descer no mesmo lugar que ele subiu, no Monte das Oliveiras. Jesus estará lá, descerá naquele lugar, e todo olho o verá. Você entende a diferença entre a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja? O arrebatamento se dará antes, para encontrar-se com o seu Senhor. O mundo não verá Cristo, porque será como um abrir e fechar de olhos. O arrebatamento da igreja, né? Rápido. Só quem vai ver Jesus, ouvir o alarido, né? Ouvir a voz do arcanjo e escutar a trombeta de Deus, como eu falei na última aula, será a igreja. A igreja verá Jesus e os anjos, mas o mundo não tomará essa visão. A Bíblia fala, né? Eles apenas darão pela falta das pessoas aqui sobre a terra. Ok? Então veja que há palavras na Bíblia que são só para a igreja. E há palavras na Bíblia que são para os gentios e os judeus. E há palavras que também são só para os judeus ou só para os gentios. Esse juízo aqui, a Bíblia fala, vi todos os mortos, grandes e pequenos, que foram julgados, segundo os livros que foram abertos, nos quais estavam registradas as suas obras. E quem não estava no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
Ok? Esse era o objetivo dessa minha aula. Explicar para você que a igreja não será julgada junto com os ímpios, que a igreja não terá os seus pecados reacendidos na frente de ninguém, porque eles já estão apagados pelo sangue precioso de Jesus, que você se mantenha nesse caminho. Se você está tendo dificuldade, Jesus te ajuda. Isso foi uma palavra que me ajudou muito. Quando eu comecei a buscar a Deus, Ele disse no meu coração: olha, eu te ajudo nas suas dificuldades. Eu ajudo você, eu sei o que você passa, o que você já passou. E Jesus me ajudou muito e tem me ajudado. Fale com Deus, peça ajuda, porque Ele socorre. Nós temos hoje um Consolador no lugar de Jesus, que é o Espírito Santo. E Ele vai te dar forças até para orar. Se você tão somente disser agora: eu quero Jesus, restaura a minha vida, para que Deus não tenha que destruir, não é? Porque nós ou alguém esteja destruindo o templo de Deus que somos nós. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.